Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estaremos falando sobre a região glútea, em especial o plano muscular. Os membros inferiores são extensões do tronco, que têm como função especializada a sustentação do peso, a locomoção e a capacidade de se deslocar, né? A locomoção é uma capacidade de se deslocar de um lugar a outro, e uma outra função dos membros inferiores é a manutenção do equilíbrio. Então, neste vídeo aqui, vocês estão percebendo que o nosso esqueleto está subindo uma escada e vocês observem todo o trabalho muscular para que isso possa ocorrer, né? Essa locomoção, essa manutenção do equilíbrio e a própria sustentação do peso estão aqui demonstradas neste vídeo. Qual é a divisão do membro inferior? O membro inferior é dividido em região glútea, coxa, perna e pé, né? A nossa aula hoje será sobre a região glútea, que posteriormente fica atrás da crista ilíaca e entre a prega da pele, que é o sulco infraglúteo. Então, fica entre a crista ilíaca e o sulco infraglúteo. Esta é a região glútea, que é o assunto da nossa aula hoje. Esta divisão, então, da região glútea, existe duas possibilidades. A nádega propriamente dita, né? E a região lateral do quadril. Essas são as divisões da região glútea, a nádega e a região lateral do quadril. A largura do quadril, que é uma estrutura interessante, a largura do quadril se dá pelas dimensões, pela distância entre um trocânter maior de um lado e um trocânter maior do outro. Quanto maior esta distância, maior será a largura do quadril. Uma outra coisa importante nesta região glútea é nós entendermos bem o limite desta região glútea. Superiormente, né, o limite da região glútea é a crista ilíaca. Inferiormente, o limite da região glútea separado da coxa é esse sulco infraglúteo. E entre uma região e outra, o limite medial que nós temos é a fenda interglútea. Essa fenda que fica entre uma região da nádega direita com uma região da nádega esquerda. O volume desta região deve-se principalmente ao volume dos músculos glúteos que estão nesta região. É este volume dos músculos que vão estabelecer o volume desta região glútea. Um outro ponto interessante é os tipos de nádegas. Essa divisão em quadrada, redonda, ou em forma coração, ou em tipo V, ela foi criada pelos cirurgiões plásticos que estudam o assunto e serve para auxiliar no planejamento da melhor cirurgia para cada paciente. Estas diferenças basicamente se dão por fatores étnicos, anatômicos e culturais. Um outro ponto importante na região glútea é o local especializado para as aplicações de forma segura de injeções. Então, nós dividimos a região glútea em 4 quadrantes e nós vamos dar a injeção intramuscular no quadrante lateral e superior. Por que esse quadrante ele é um quadrante seguro? Porque, como vocês estão vendo nesta imagem, o único nervo que está passando aqui é o nervo isquiático, que passa logo abaixo do músculo piriforme, e ele está no quadrante medial inferior. Então, a aplicação da injeção se dá no quadrante lateral superior. Isso é uma forma segura de nós aplicarmos a injeção. Bom, o plano muscular da região glútea a gente divide de uma forma didática em 2 camadas. A camada superficial,
que será o tema da nossa aula agora, e uma outra aula será a camada profunda, que são os músculos pélvico-trocanterianos. Então, na camada superficial, nós vamos ter o glúteo máximo, o glúteo médio, o glúteo mínimo e o tensor da fáscia lata. Então, passamos para a camada superficial com essa região dos 3 músculos glúteos. Então, o primeiro é o glúteo máximo, né? Que é o principal e o maior dos 3 glúteos. Esse glúteo máximo, ele tem uma inserção medial que está fixo na linha glútea posterior no ilíaco, ele tem uma inserção no sacro, no cóccix, como vocês podem visualizar aqui, e no ligamento sacrotuberal. A sua inserção distal se dá no trato iliotibial da fáscia lata e na tuberosidade glútea do fêmur. Essa é o local de fixação do nosso glúteo nesta parte inferior, que é uma inserção também lateral, medial e lateral. A inervação do glúteo máximo é pelo nervo glúteo inferior. E a principal função do nosso glúteo máximo é a extensão do quadril e a rotação lateral da coxa. Aqui vocês estão vendo basicamente as inserções do nosso glúteo, a inserção medial e a inserção lateral. Ó. Olha, observa o trajeto das fibras do glúteo máximo. Aqui vocês estão vendo mais uma imagem num plano posterior e num plano lateral. Observa que o volume da região glútea se deve ao volume de fibras musculares. E neste vídeo aqui, vocês vão observar a função do glúteo máximo nessa extensão do nosso quadril. O glúteo é o principal extensor do nosso quadril. Esta é a inervação aqui mostrada do nosso músculo glúteo máximo cortado. Aqui está o nosso nervo glúteo inferior e ao lado nós estamos mostrando um esquema para facilitar a compreensão de quais os ramos que vão formar esse nervo glúteo inferior. Basicamente, L5, S1 e S2 estão formando o nosso nervo glúteo inferior que vai inervar o glúteo máximo. Agora passamos ao glúteo médio. O glúteo médio, ele fica logo inferior ao glúteo máximo, num plano de póstero para anterior. Ele tem uma inserção na face externa do ilho, entre a crista ilíaca e a linha glútea posterior e a linha glútea anterior. Essa é a inserção do nosso glúteo médio, a sua inserção superior. A inserção inferior, ele basicamente vai se fixar no nosso trocânter maior do fêmur. A inervação do glúteo médio é o nervo glúteo superior, e a sua função do glúteo médio é a abdução e a rotação medial da coxa, que aqui nós conseguimos mostrar o glúteo médio fazendo a abdução da coxa. Esse é uma das funções do glúteo médio, a abdução da coxa. Aqui a gente mostra mais uma vez as fibras do glúteo médio, vindo se fixar aqui na região do trocânter maior. Aqui tem mais uma imagem, que é uma imagem que ilustra bem as fibras do glúteo médio vindo se fixar no trocânter maior, e observa como ele pega toda essa região do osso ilíaco, aqui entre a linha glútea posterior e a linha glútea anterior. E qual é a inervação, então, do glúteo médio? O músculo glúteo médio é inervado pelo nervo glúteo superior, que vocês estão vendo aqui o glúteo máximo que foi rebatido aqui, para mostrar aqui o glúteo médio, e aqui está o nosso nervo glúteo superior, que vem fazer essa inervação tanto do glúteo médio quanto do glúteo mínimo. E ao lado a gente vê novamente o esquema mostrando quais são as raízes que vão formar
esse nervo glúteo superior. Então, L4, L5 e S1, e aqui nós estamos fazendo o trajeto do nervo para formar esse nervo importante, que é o nervo glúteo superior, inervando o nosso glúteo médio. Aqui mais uma vez mostrando a imagem do néter, para mostrar bem o nervo glúteo superior e o nosso músculo glúteo médio. E o último músculo glúteo é o glúteo mínimo, né? O glúteo mínimo ele tem uma inserção superior a nível de asa ilíaca entre a linha glútea anterior e a linha glútea inferior. A sua inserção inferior se dá no trocânter maior do nosso fêmur. Ele também recebe a inervação do nosso nervo glúteo superior e ele vai fazer a seguinte função: a abdução, a rotação medial, e como ele tem uma disposição de fibra bem anteriorizada, que ele também auxilia na flexão da coxa, na flexão do nosso quadril, auxiliando o nosso ilio-psoas, né? Mas nós sempre gostamos de elencar que o glúteo médio e o glúteo mínimo fazem a mesma função, ou seja, a abdução e a rotação medial da coxa. Isso facilita para você, aluno, para facilitar a memorização. Glúteo médio e glúteo mínimo fazem a abdução e rotação medial da coxa, e o glúteo máximo faz a extensão do quadril e a rotação lateral da coxa. Aqui vocês estão vendo na imagem o glúteo mínimo, que ele foi rebatido o glúteo médio aqui, rebatido o glúteo médio aqui, e rebatido o glúteo máximo aqui, e rebatido o glúteo máximo aqui. E a inervação é o nosso nervo glúteo superior, que inerva tanto o glúteo mínimo quanto o glúteo médio. Mais uma imagem para elencar bem o glúteo mínimo. Observa como ele fica realmente inferior ao glúteo médio. Foi retirado desta imagem o glúteo médio e o glúteo máximo, e mostra bem a inserção tanto superior do glúteo mínimo quanto a inserção inferior do glúteo mínimo. Mais uma vez mostrando aqui o glúteo mínimo e a inervação e o esquema de representação de quais são os segmentos que vão inervar, que vão formar esse nervo glúteo superior. L4, L5 e S1. Esta é a referência bibliográfica que foi utilizada para a realização desta aula sobre a região glútea, em especial o plano muscular. Agradecemos a sua visita ao canal Aula de Anatomia e esperamos encontrá-lo numa próxima aula. O nosso muito obrigado.